diferente, tivemos problemas técnicos, né? Mas agora já está tudo certo para a gente estar começando a live de hoje, onde a Isa fez a gentileza de aceitar o convite de estar aqui e contar um pouquinho da história dela para vocês, né, Isa? Sim. Oi, gente, boa noite. Primeira vez da Isa aqui, gravando uma live, tá super nervosa, mas falei com ela, fica tranquila, vai dar tudo certo. Sempre rola um nervosismo mesmo antes, mas é algo super natural, então pode ficar tranquila que vai dar tudo certo. Tá bom, obrigada. E essa é uma das coisas que o pessoal ao longo da mentoria estava falando com a gente, né? A gente recebeu algumas mensagens, né, de como é que foi a mentoria pro pessoal do ano passado, e isso acho que a gente vai entrar a fundo nessa mais ou menos uma horinha de conversa que a gente vai ter hoje. E a situação engraçada, né, Isa, que apesar da gente ter passado um ano inteiro juntos, primeira vez que a gente está se vendo ao vivo foi hoje à noite. Exatamente, te vê todos os dias no FaceTime e agora conheci hoje. Exatamente, a gente se via muito fazendo videoconferência, né? A gente fazia, quando a mentoria ainda tinha um modelo individualizado, a gente se via ali a cada 15 dias, mais ou menos, sempre se falando por WhatsApp ou via Trello, mas a gente nunca tinha se visto ao vivo, né? Então a Sim. situação... Vocês estão conhecendo a Isa hoje e eu também conheci a Isa ao vivo hoje. Sim. Antes de começar, Isa, só precisava dar um aviso pro pessoal que amanhã, né, na sexta passada, a gente divulgou o último módulo da mentoria e essa sexta vai ao ar, vão 3 coisas ao ar, né? Os módulos 0, 1 e 2 do CR Medway que você fez ano passado. Depois eu vou até pegar um feedback teu aí do que tu achou ou não. O curso de imagens, né, que esse curso é um compilado das principais imagens que caem nas provas de residência do país inteiro. Então, tem prova do Sul, tem prova do Rio, de Minas, daqui de São Paulo, e a gente separou esse compilado que mais cai e trouxe tudo dentro desse curso mastigadinho para vocês. E tem uma aula completa que o Mika dá sobre entrevista e currículo e sobre o que você precisa ter na sua mente na hora de se preparar, tanto na hora de montar o currículo, quanto na hora de se preparar para a entrevista. Beleza? Uhum. Isa, Gui, o áudio tá ok? Tá. O pessoal tá de boa? Então, beleza, vamos mandar bala. E aí, hoje, basicamente, Isa, eu queria saber um pouquinho de ti. Antes da gente começar a entrar a fundo, conta um pouquinho, tu é daqui de São Paulo, fez faculdade aonde, como é que a gente se conheceu? Eu sou aqui de São Paulo mesmo, cresci aqui, tudo aqui. Fiz faculdade na Santo Amaro, né, a antiga OSEC. E como conheci o Medway, um veterano meu muito especial, José Roberto, passou no HC com vocês, fez toda a clínica com vocês, e a namorada dele, minha melhor amiga. E eles contavam da mentoria, sabiam que eu queria dermato já quando eu tava no 5º ano, e ela falou que talvez seria interessante um apoio, né? Sim. Tem em quem se espelhar, pessoas que conquistaram a vaga dos sonhos. E aí foi assim que eu consegui. Só que foi um pouquinho difícil, né? Vocês já estavam lotados quando eu resolvi correr atrás, né? E aí eu bati o pé e consegui a minha mentoria. Vamos entrar a fundo nessa história. Sim. Aí. Mas conta um pouquinho, tipo, a Santa Amaro é faculdade particular aqui, né? Sim, aqui em São Paulo particular, fica lá depois de Interlagos. Uhum. E como é que foi ali a sua preparação? Você fez cursinho 1 ano, fez 2 anos, como é que foi? Eu fiz cursinho no 5º, no 6º. Foi o quê? Med curso e med? E como é que foi naquela época, né? Porque eu imagino que, assim como a gente no 5º ano, às vezes você entra muito animado, recebe muita apostila, vê aqueles conteúdos, uma forma de estudar diferente, aulas, uma didática muito boa, mas como é que foi para você lidar com aquela pilha de apostilas que muitas vezes se acumula ao longo do 5º ano? Como é que você lidou, como é que você se preparou? Teve alguma priorização já naquele momento? Ou à medida que você foi recebendo, você foi fazendo? Não. Então, no 5º ano eu ainda era muito empolgada assim, com os pacientes. Então, eu gostava das aulas do medicurso, eu queria fazer o medicurso para ter certeza que não ia faltar nenhum conteúdo para mim, que talvez todos os hospitais tenham alguma falha, né? Sim, então, eu sim. queria cobrir as falhas que
ter o conteúdo para cobrir alguma falha que tivesse no meu hospital. Só que aí eu pegava as aulas que eu tinha e eu gostava de estudando os pacientes que eu tinha de acordo com o estágio que eu tava. Então eu não segui muito à risca o médio curso, mas eu fui tentando fazer os resumos das apostilas conforme eu passava. Aí no 6º ano, eu falei, não, agora o foco são as questões mesmo, eu preciso melhorar, as provas são muito difíceis. E aí só que aí eu li as apostilas de acordo com a demanda do cursinho e fazia as questões e resumi as apostilas que faltavam, os temas que faltaram resumir no 5º ano, porque eu tava tentando seguir a faculdade. Mas no 5º ano, então, tipo, você seguia mais ou menos de acordo com o internato? Eu seguia o internato. Eu não seguia o cursinho. Eu ia nas aulas, anotava, lia o resumo da aula e aí fazia o resumo da apostila de acordo com o estágio que eu tava. Entendi. Fazia isso. E com relação ao simulado, chegava a fazer, como é que era o desempenho naquela época, você lembra? Os simulados eu fazia, mas assim, eu não lembro exatamente as minhas notas, eu acho que era perto de... não era alta. Não era alta, né? Não, também o foco não estava na preparação para residência ali. Apesar de estar fazendo cursinho, tinha, acho que, um quê da formação profissional ali naquele momento, né? De ser uma melhor médica para os seus pacientes. Eu era muito focada na prática, eu tinha muita prova da faculdade e eram provas difíceis, realmente. E aí eu focava no internato e nessas provas. Eu acho que eu comecei fazendo simulados e aí quando chega no fim do ano, aquela coisa... Sim, como boa parte da galera, né? Mas aí depois no 6º eu olhei esses que eu não fiz, né? Só que assim, no 5º ano não acompanhei os simulados não. Sim. Acho que era coisa demais. E tinha alguma meta que você se colocou ali no 5º ano? Tipo, eu tenho que fazer tais apostilas, ou foi meio que, vou junto com o internato e... Eu não tinha ideia de meta no 5º ano, sabe? Não tinha noção que era uma prova de residência no 5º ano. Eu só queria estudar aqueles pacientes que também eram difíceis pra mim. Sim, com certeza. Primeiro contato, assim, né? Mas... Claro. Primeiro não, mas... E mudou alguma coisa no 6º ano com relação ao objetivo, né? Então, a Isa, gente, ela prestou prova para dermatologia, né, no 6º ano e já sabia, era dermato mesmo, tinha esse foco desde o início. Desde a 7ª série eu queria dermato. 7ª série? Aí antes de muita gente. Sempre gostei. Já tinha uma história antes com a dermatologia, então? Já. E aí como é que foi no 6º ano? Assim, o que mudou do 5º do 6º ano com relação à preparação? Virou um pouco o foco, né? Saiu um pouco do internato e veio mais para a prova? Ou foi ali um meio termo de conciliação? Como é que foi isso? Não, aí o foco era a prova. Só que eu confiava muito no cursinho, né? Então eu seguia a entrega deles. Eu não tinha, assim... um plano que não fosse completar os resumos que eu não tinha. Eu era muito focada no conteúdo da apostila e não nas questões. Era completar resumo. Imagina, no 6º ano eu fazendo resumo no meu computador para completar o que faltava. E aí fazia as questões e fazia as abertas e tudo mais. Mas assim, eu seguia eles. Eu confiava neles, mas eu não tinha uma meta, assim. Eu queria... A meta era seguir eles. A meta era dar conta do conteúdo. Então, recebeu, eu tenho que resumir aqui, fazer algumas questões, fazer as questões abertas, mas dar conta de tudo aquilo que estava recebendo. Não era... E ler tudo aquilo. Eu tinha que ler. Nossa, eu fiquei muito estressada. Muito. Mesmo porque você já tinha percebido, né? Não dava conta de ler tudo e aí gera uma ansiedade, um estresse. Acho que todo mundo passou por isso. Talvez eu brinco, mas é o bloqueio, né, que a gente falou, tem vários bloqueios que atrapalham na caminhada rumo à residência, e esse a gente batizou de bloqueio da leitura. Você tem algo no seu interior que você quer ler, mas mesmo às vezes você sabe, cara, isso que nunca cai, não é importante, mas se cair e tal... Como médico, eu tenho que ainda tinha essa, como médico eu tenho que saber essa vírgula, assim. E a gente comentou isso também na live passada, que foi um dos erros, né, que muita gente... Óbvio, né? Sem a preocupação de estudar para a vida, só que muitas vezes a partir do momento que você... Ou são assuntos que você vai usar muito pouco, ou são assuntos que a partir do momento que você entra na especialidade, rapidamente você vai deixar de usar. Então acaba que não tem uma moeda de troca, ele está dando muito esforço estudando, mas aquilo ali não vai ter tanto retorno para você. E aí como é que foi, Isa? Chegando ali no final do 6º ano, você... Teve uma metodologia para revisar as provas? Quantas instituições você fez? Diga aí. No 6º ano. No 6º ano eu fiz muita prova do SUS
No sexto ano, eu não acreditava muito ainda que eu podia ter uma... Sabe? Eu não acreditava ainda muito que eu poderia, assim, grandes nomes, sabe? Uhum. Sírio... Ainda não acreditava muito nessas aí. Eu Sim. queria focar no SUS. Eu pensava menor do que eu pensei no ano passado. Então eu falei, não, vou fazer todas do SUS, porque SUS tudo bem, né? É ótimo, né, também. Claro, claro. Mas eu tinha focado muito nessas. E aí eu deixei pra fazer as provas muito em cima das provas. Eu não fiz as provas, depois revisei. Não, no sexto ano eu ia fazendo, juntava com algumas amigas, a gente ia fazendo assim na semana. Então a gente se organizou. Na semana da prova. No mês, na semana. Me organizei super errado, assim. E foi em quantas provas mais ou menos você tentou? Foi que bastante, né? No primeiro ano eu tentei 13 provas. 13 provas, 13. Né? Aí eu usava as provas pra aprender também. Como eu não tinha feito tanta prova, não tinha me organizado direito. Sim, mesmo porque não ia dar, né? Você imagina, você vou pegar e fazer as provas 5 anos anteriores, ia fazer 65 provas. Não ia ter como. Em 2 meses não dava. E aí a gente revisava muitos resumos. Também isso era muito errado. Mas prova, assim, não foi um volume muito grande. Sim. Dentro da percepção que você teve ali das poucas provas que você fez no sexto ano, as provas antigas, você dava para perceber um padrão, as questões se repetem, daquela mesma instituição, às vezes você vê um ano, outro ano, pô, a forma de cobrança é parecida. Lembra mais ou menos a percepção? Não, já dava pra ter uma ideia do que repete e do que não repete. Só que assim, repete o tema, né? Não repete como eles vão cobrar e o mecanismo de você saber responder também, né? Uhum. Então, assim, eu tinha temas que eu falava, nossa, esse tema, já ouvi falar. Mas assim, não era um tema que eu tava super familiarizada e lidando bem com as questões desse tema. Uhum. Mas aí, era assim. E aí você percebia que repetia, mas não dava pra ter um domínio e saber. E eu não tinha aquela malícia ainda de que o tema repete, mas ele não vai cobrar a mesma coisa. Sim, então tu tem que ter um overview ali, uma visão geral, porque é basicamente o que o comentário da questão traz. Ela não traz só a resposta, né? Traz o overview. E você tinha que estar preparado, porque as provas se repetem, mas tinha que saber um conteúdo um pouco mais denso. Né? E esse overview, que eu ficava muito restrita a ele do cursinho. E ele é pouco, né, às vezes. Uhum. Sei. Não, ele é bom, mas assim, tem que ter uma visão maior de tudo que pode cair, porque não vai cair igual, assim. Sim. Acho que essa malícia você pega só fazendo muita questão. Exato. Acho que é o principal que muitas vezes o pessoal fica na dúvida. A prova, eu adorava ler comentário de questão, tipo, eu até tinha o bloqueio da leitura e não comentário, porque eu queria ler todos os comentários, mas eu achava super bom porque é uma excelente forma de revisão. E realmente, ali tava o core, né? O que mais cai ali, às vezes saía algumas coisas, né, de diferente, mas eu gostava muito porque trazia essa revisão geral, né? E aí como é que foi assim, questão de resultado? Na época, você já se sentia preparada para passar nessas provas? Como é que tava a confiança? Como é que foi? Então, era engraçado, porque no sexto ano eu achava que eu sabia muito. Eu tinha muito conteúdo, assim, porque eu realmente li muito, resumi o médio curso, médio inteiro, né? Então, eu tinha muito conteúdo. Como médica, assim, eu me sentia formada. Isso era engraçado pra mim. Me perguntava as coisas, eu sabia responder, eu sabia... Só que aí chegava nas provas, eu fazia uma nota que parecia que era estranha pra mim. E aí, assim, no começo, eu fazia, assim, 60, eu não ia muito bem, não. No final, aí, assim, como foram 2 meses de prova, no final eu tava fazendo 76, tava fazendo, tipo, foram 2 meses, assim, foi melhorando. Que sem querer, de tanta prova que eu fui no fim de semana, eu melhorei. Mas foi, assim, uma sorte. E no final, eu teve uma que eu quase passei, não passei por uma, né, mas, assim, sem estratégia nenhuma, acho que... Foi muito... As coisas foram acontecendo, né? E eu estudei do jeito errado. Eu queria muito saber tudo, sabe? Pensava muito na formação de médica, assim. Uhum. E quando você tem que ter uma nota tão alta, às vezes não... demais. Exatamente. E olhando, assim, esses 2 anos, quinto e sexto ano, o que você olhou assim e fala, putz, eu poderia ter feito isso de uma forma melhor, pensando nas fases? Você falou que foi para a segunda fase... também, como é que foi, né? Questão de primeira, segunda e terceira fase, o que você podia ter feito melhor nesses 2 anos para, teoricamente, passar de prima, né? Que também não é uma obrigação, mas muita gente tem esse sonho de já querer tocar a residência direto. Assim, hoje em dia eu gosto muito da trajetória que eu tive, né? Então, eu acho que talvez eu não mudaria.
ano passado foi bem importante pra mim também. Mas assim, se eu voltasse e falasse, né, vamos passar direto com a vivência que eu tenho hoje, eu acho que eu teria... Porque o meu internato, ele foi muito dividido. Isso me atrapalhou no 5º ano, porque eu ficava 15 dias no serviço, 15 dias passava pro próximo e depois repetia. Então eu acho que acabou prejudicando porque a gente ficou um pouquinho superficial, assim, o que me atrasou um pouquinho as matérias, que eu tive que deixar pra estudar algumas no 6º. Sim. E eu acho que no 6º, talvez eu deveria ter... tido uma meta, uma organização melhor de questão, não aceitado essa entrega do cursinho, acho, porque pra mim era... Também é superficial isso, você estuda pediatria num dia, no outro dia eles dão GO, no outro dia eles dão cirurgia, então isso acaba deixando tudo muito superficial. Acho que eu devia ter tido um pouquinho mais de confiança em mim e estudado pela ordem, sabe? Pediatria, estudo tudo de pediatria, tento fazer o máximo de questão que dá, e eu devia ter começado a fazer prova desde o começo, eu acho. Mais questão desde o começo, pra depois no final só revisar mesmo. Entendi. Na prova prática, assim, na época, você chegou a fazer alguma? Eu fiz, no 6º eu fiz só a do IANSP, que era escrita. Que é diferente, né? Um modelo que é projetado, né? Mas é uma prova quase que dissertativa, né? É uma prova dissertativa. É tipo a dissertativa da primeira fase do HC. Entendi. Parece. Mas aí foi mais tranquila essa daí pra mim. Mas eu tinha pavor de segunda fase. Eu acho que eu nem queria fazer uma segunda fase no 6º ano. Tem muita gente que é assim mesmo, né? Muito aluno nosso que realmente... Acho que é aquele negócio, você nunca teve diante ali, você nunca fez... Pô, obviamente vai bater um nervosismo se você nunca passou por aquilo ali ou não teve nenhuma experiência com isso, né? E aí eu entrar num tema talvez mais delicado, mas que foi... Acho que é muito importante, né? Até porque tem muita gente, Isa, aqui, tem muita gente que está no 5º, 6º ano fazendo a mentoria junto com a gente, mas tem muita gente que já fez prova e não passou, né? E como é que foi assim para você receber esses resultados? Você fez várias provas, mas não teve o resultado que você queria em nenhuma delas. Como é que foi assim, tipo... O que você pensou na época quando tu viu o último resultado, viu que não passou? Como é que ia ser daqui pra frente, o ano? Como é que foi isso pra você? Então, eu acho que eu não lidei tão mal com essa notícia, sabe? Pra mim, eu não sei, eu aceitei muito as etapas que eu tinha que passar. Eu acho que eu sentia que eu não tinha feito o meu melhor no 6º ano. Apesar de eu ter estudado muito, eu sentia que não era o correto. Eu já imagina, sabe? Eu sempre fui muito insegura e ansiosa, você sabe. Sei bem. E eu era muito, eu não conseguia acreditar que eu ia conseguir. Então, eu acabava me enganando, né? Não tenho a visão de passar desde o começo, assim... Então eu aceitei essa notícia, sabe? Os meus amigos passaram, eu fiquei feliz por todos os meus amigos que passaram. Eu acho que assim, quando eu recebi a notícia de que eu quase passei, foi mais difícil do que a notícia das que eu não passei. Porque aí eu já tinha demorado pra começar a estudar, eu tava contando muito com essa prova, era uma prova que sempre rodava muito a lista, então eu achava que ia dar certo essa. Eu tava contando com isso, assim, mais pelos meus colegas, mas nem os colegas médicos, sabe? As pessoas que viviam comigo, que eu já tava falando, não, acho que vai dar. E aí eu me incomodei, assim, por uma semaninha com isso, e me incomodei porque eu demorei pra começar a estudar nesse um ano, porque eu esperei sair o resultado, que foi março, quase. E aí isso me incomodou. Mas eu aceitei, só que eu tava desesperada também, por outro lado, porque eu precisava de ajuda, porque eu achava que eu tinha dado já tinha me esforçado muito, só que eu tava me esforçando do jeito errado. Sim. Então eu tava bem desesperada, procurando conversar. Eu tenho um amigo da minha sala que pra mim era um exemplo, assim, e ele até falou, não, eu resumi, médio curso e tal, e o menino passou super bem, ele é ótimo. E aí eu conversava muito com ele, mas eu aprendi a amar, sabe, a conquista dessas pessoas. Sim. Eu tinha essa visão, acho que isso é uma mentalidade boa pra quem não passou. E né, porque cada um tem o seu tempo. Sim. E eu adorei o meu 1 ano de cursinho de trabalho. Então... eu perguntei porque ao longo do ano passado a gente também teve outros mentorados e uma das coisas, principalmente eu
tive duas mentoradas, elas sentiam muito, eles colocavam esse peso da responsabilidade. Eu acho que é algo até super nobre seu, mas é involuntário que acontece com outras pessoas, do tipo, putz, todos os meus amigos, não todos, né, Sim, mas acontece. muitos dos seus amigos passaram, você não passou, o que os outros vão pensar, o que minha família vai pensar porque eu não passei. Às vezes sua família, tipo, super apoia, tá junto com você, mas às vezes você tem um sentimento de decepção que é interno, né? Elas tinham um pouco. Você... Eu tenho amigas que tiveram também. E é algo super difícil de lidar, né? Tipo, é uma questão que tá dentro da mente. Você tem que saber lidar consigo mesmo. Às vezes ter a tranquilidade de saber que, fiz o meu melhor num aspecto, em outros poderia melhorar, mas tudo tem seu tempo, vou trabalhar para no ano que vem eu fazer da melhor forma possível, né? Sim. E aí, como é que foi esse novo ano de estudo? Que eu lembro que no começo do ano você falou um pouquinho, né? Trabalhou, como é que foi ali? Recebeu a notícia, viu que ia precisar estudar, o que você resolveu fazer? Bom, eu comecei em janeiro trabalhando, eu queria essa experiência, né? Comecei em janeiro trabalhando, fevereiro, não tinha me inscrito no cursinho ainda. Acho que até março eu trabalhei, só trabalhei. Não peguei no cursinho, não me inscrevi, nada. E aí veio a notícia, e aí eu falei, agora ferrou, porque além de não ter passado, eu já tô em abril. Então aí eu fiquei desesperada, porque eu não sabia mais o que fazer. Eu me inscrevi no cursinho, comecei a receber aquelas apostilas, comecei a fazer, mas era uma coisa muito estranha, porque parecia que eu tava repetindo eu sentia que eu tava repetindo os mesmos erros, eu sentia que eu tava lendo de novo, e que aí eu folgava um pouco porque eu já tinha lido aquela apostila, e aí eu comecei a ficar bem desesperada com isso. Foi difícil voltar, né? E aí eu tentava organizar o trabalho, diminuir, óbvio, 2 dias da semana, assim, e o resto só pra estudar. Mas foi meio desesperado, me sentia sem chão, assim, sabe? Quando eu comecei a estudar, aí eu me senti sem chão, sem rumo completamente. Eu não tinha muito lido, sabe, coisas sobre mentalidade correta, como estudar, essas coisas. E aí, foi procurar, como é que foi a questão da gente se encontrar, procurar uma solução, tinha noção do problema, ou só teve nesse momento que veio assim, putz, preciso de alguém para me ajudar, como é que foi nesse sentido? Eu tinha dado umas olhadas em vocês no final do sexto ano, né? E aí quando eu vi que eu não ia passar para muita prova prática, eu acabei esquecendo um pouco. Só que aí eu ficava muito com vocês na cabeça, porque eu falava, não, eles sabem, eles estão lá. Teve gente boa que seguiu eles ano passado. Eu preciso deles. Sem eles eu não vou passar. E aí eu tentei falar com vocês. Não consegui. Vocês chegaram a me falar que não tinha mais... Não tinha vaga, né? E que já tinha começado. Vocês falaram, não, já começou, já estamos, sei lá em que módulo e tal. Isso era abril, né? E a gente tinha começado a mentoria em fevereiro, né? Então era 2 meses já tinha rolado, metade ali de abril. Já tinha rolado. E aí eu vi que vocês não podiam, aí eu falei, bom, então eu vou falar com meu outro amigo José Roberto, que também é ótimo, pegar dicas com ele. Que foi o nosso amigo, colega de residência, né? A namorada dele sempre me ajudou também, a Danucci, ela é muito boa também, passou nas residências que ela queria, agora passou no HC também. E ela sempre me deu muito material, sempre me ajudou. Eu falei, bom, vou grudar neles agora. Mas assim, né, outra fase da vida, é difícil. Sim, era algo muito mais informal, né? Pedir ajuda para um amigo ou uma amiga, mas sem um acompanhamento regular. Aí acho que ele chegou a falar alguma coisa, me indicou, falou que eu ia me esforçar, alguma coisa assim pra vocês. E aí vocês vieram falar comigo, falaram que tava meio tarde, que eu ia ter que correr atrás. Eu falei, não, tipo, com vocês eu consigo correr atrás. E aí foi mais ou menos assim, né, João? E aí a gente começou, tipo, em né? abril, acho. Porque você chegou pra... Aí, gente, me mandou mensagem no WhatsApp. Como é que a menina conseguiu o meu número? Aí contou que o Zé Roberto e tal, amigo nosso. E aí, falei pra ela que a vaga tava fechada, a gente não tinha aberto, tinha muita gente pedindo, e a gente não tinha aberto mais vagas de mentoria. Porque acompanhar as pessoas individualmente é um negócio muito legal, mas que tomava bastante tempo, né? E aí eu e o Alexandre na residência de administração ainda, a gente estava fazendo as duas coisas. Só que a Isa insistiu muito, né, Isa? Nossa, eu mandei muita mensagem. Insistiu, aí eu falei, beleza,
vou aceitar, mas tem uma condição que é você se esforçar ao máximo. Se você der o sangue e fazer valer, a gente abre essa vaga para você. Em segredo, não é ninguém saber. Foi em segredo, não podia contar pra ninguém. Aí beleza, aí entramos, né? Sim. Desde o início, a Isa foi muito focada, assim, sabia muito o que queria. Acho que um ponto fundamental que a gente vive conversando com os mentorados, que sabia que queria prestar dermatologia, sabia onde queria prestar, e aí tinha algumas coisas para a gente trabalhar em questão de mindset, questão de planejamento e organização, para dar um norte, talvez, né? Que você estava um pouco perdida, mas você tinha o gás para remar, você não sabia para onde remar. Exato. A gente fez SWOT, várias técnicas, né, que vocês ensinaram. Foi bem assim. E aí, como é que foi a transição ali desses primeiros meses de mentoria? Como é que foi? O que mudou para você? Ficou claro para você o caminho naquele início? Primeiro que eu senti muita segurança, né, em vocês, porque eu já sabia que eram meninos muito bons. E... Não combinamos isso. Não. E também que eu tinha segurança para conseguir fazer uma coisa que eu já acreditava que era o certo, que era aquela questão de fazer o meu cronograma, independente do cursinho, usar aquela matéria que tinha nas apostilas, nas questões deles, usei o material deles, claro. Óbvio, é muito bom também, mas assim, sem ficar quebrando, sabe, sem ficar quebrando de geo pra pediatria, pra clínica, né? A gente fez o nosso cronograma e aí dava pra aprofundava mais e aí achando o que eu não sabia realmente, né? Fazendo as questões a gente descobre o que a gente não sabe, porque as questões não querem cobrar o que você sabe, o que você estudou. Eles querem cobrar o que eles querem que você saiba. Exatamente. Só vai descobrir fazendo. E aí a gente organizava, você até me deixava ler um pouco no começo. Mas aí eu comecei a gente foi ajustando, né? No começo eu demorei um pouco mais pra acabar o tema, mas a gente foi ajustando e conseguimos terminar todas. E eu acho que foi muito legal, Isa. Um negócio que a gente fez foi exatamente isso que você falou. A gente dividia ali, né? Pediatria, a gente puxava. São essas apostilas, é disso aqui que tu tem que dar conta. Depois ginecologia, e aí foi progredindo ali. Pelo Trello. Pelo Trello. Nossa, o Trello é maravilhoso. Melhor descoberta. Eles usam lá no Sírio. É muito bom. É muito bom. E aí, eu acho que o mais legal nisso, é uma coisa que a gente acredita muito, é a sensação de progresso que você tem, porque você passa a dominar aqui, então a ginecologia, você vai ficar ali uns quase 2 meses estudando? Vai. Mas quando você termina, tem uma sensação de domínio do assunto, né? Uma segurança. Que eles vão me cobrar, E um progresso que você sente, se eu conseguir alcançar aqui, eu também consigo nas outras. E aí a questão de organizar pelos aplicativos, pelo Trello, né? Eu ia marcando, o João ia vendo o que eu tinha feito, e aí era muito bom. Dava uma sensação assim, acabou, e eu colocava o número de questões que eu fazia. Sim, do lado. Aí você via se tava bom, se tinha que aumentar, e a gente ia adequando também, o que eu achava legal, que a gente ia adequando de acordo com as atividades que eu tinha também. E isso também deixava bem motivada, porque eu não precisava largar a mão do meu esporte, do meu trabalho, nada disso, era só a gente encaixar tudo na semana, né? É tudo meta. Sim, tudo meta. Isso foi um negócio muito legal. Isa gosta de correr. Ano passado a gente tentou combinar várias corridas, não conseguimos em nenhuma. Mas era algo que a gente falava, né? Como é que você concilia a sua vida social, seu lazer com as provas de residência? Então, óbvio, você tem que abrir mão de algumas coisas ao longo do ano. Imagino que, para passar em dermato, já fazendo spoiler aqui com a nota que você teve, tem que abrir mão de algumas coisas, mas não precisa abrir mão de tudo, né? Fez muita coisa também e conseguiu aproveitar o ano. Até trabalhou, né? Trabalhei muito, adorei trabalhar. E aí, como é que foi ao longo do ano, assim, a questão de revisão, que é algo que a gente separou uma aula completa para falar de revisão, do método que a gente acredita. Eu queria saber de você, como é que a gente fez, por exemplo, revisar as matérias, como é que você fazia? Conforme eu terminava, primeiro eu ia fazendo pediatria, GO e tudo. Na última semana eu tentava dar uma revisadinha no que eu tinha feito, no que eu tinha ficado com mais dúvida. Sempre quando eu fazia questão, eu separava e marcava com um adesivo. O adesivo dourado era a instituição que eu queria e o adesivo vermelho era a questão que eu tinha tido dúvida. Eu ia colando os adesivinhos, adorava. E aí depois eu sempre tinha como voltar e saber o que eu tinha errado. Sim. Nos resumos também a mesma coisa, os pontos importantes, o que eles falavam que era importante nas aulas também do MED.
Mas assim, mas a revisão mesmo. E aí a forma. Também eu fazia uma prova por semana. Uhum. Eu não Que comecei servia muito como tarde. uma forma de revisão, né? Você falava Porque pra mim que já era revisão. A prova ou o simulado. E eu ia aí você fazendo imprimia, sempre. Isa, tipo, pegava... Uma das coisas que a gente gosta muito é... O cursinho, ele traz a essência do que cai na prova, na maior parte das provas. E eles têm uma série, por exemplo, pegar em 2018, tu abrir todos os simulados, tem um monte de questão de ter um simulado, um só de pediatria, o outro tem metade de questão de pediatria. Pegar para fazer todas as questões de pediatria daquele ano, chegou a fazer uma vez? Do simulado? Dos simulados mesmo, simulados Sim. antigos. Sim. Os simulados eu fazia assim, era que você, durante a semana, pro simulado, a revisão era por questão, pelos simulados pelo menos 4 anos anteriores, né? Isso. Então na semana do simulado, pool de questões imenso. Dá. Então aí eu já... Porque eu achava importante saber o que o cursinho achava que era importante saber. Que é o mais importante, né? Porque eles sabem tudo, Então eu fazia isso durante a semana e aí eu chegava pro simulado, era muito engraçado. De um dia pro outro a nota sobe, né? Porque as questões do cursinho também acabam tendo os temas meio parecidos. Então com o simulado eu fazia isso, achei que foi muito bom. E tinha essa revisão pro final do ano, que eram as minhas questões feitas e comentadas dos simulados. Sim, que eu fiz praticamente a mesma coisa, que é mais ou menos um caderninho ali do que mais cai, né? Nada mais do que isso, um caderno do que cai. Às vezes quando você vai revisar, já tá tudo ali anotadinho, né? Eu tinha um caderno de erros, né? Que eu fazia as 60 questões da apostila e tinha que ser pelo menos 80. Então aí eu voltava na apostila e depois se faltava alguma coisa, se tava com tempo, eu completava conforme as provas que eu queria. Eu sempre fazia HC, depois Unifed, eu fazia assim. O que eu não sei se é tão importante, isso daí talvez eu não faria de novo, porque eles não repetem igual a questão, né? Então, e todo mundo fez essas questões, então é bom abrir a mente, né? Claro. Mas ajudou. E aí eu ia anotando os erros nesse caderno também, eu tive esse caderno no fim do ano. E como é que foi, Isa, a questão dessa sua semana? Aí, dessa vez com a gente junto, você já conseguiu fazer as provas antigas das instituições com uma margem mais de antecedência, né? Sim, aí eu já não tinha medo, eu queria encarar as provas, né? Mudou o mindset, né? A chave virou. Mudei o mindset. E aí eu fiz 10 anos. Primeiro eu comecei fazendo as provas que eu queria muito, eu enumerei as que eu queria mais, fiz 10 anos de cada uma, das que eu mais queria. E aí eu ia organizando por mês. Esse mês é a mês HC, aí o próximo mês é o mês Unifesp, outro mês é o SUS, outro mês. Então eu fazia por mês, tentava matar essas provas. Não consegui fazer 10 anos de todas, porque é mas das duas coisa, principais, né? Eu fiz. Fiz e comentei, corrigi, e algumas eu fazia ainda 2 vezes. Legal. Sim. E para a prova prática, eu lembro que foi uma briga ali quase que a gente teve, que você acha que estava focada ali na parte teórica. Eu falei, Isa, tem que já começar a preparação um pouco antes, né? A gente sabe, se deixar para estudar em cima da hora, corre o risco de não conseguir dar conta. E aí vale 40% da sua nota. Não adianta, principalmente em dermatologia, você fazer 50% bem. Tem que fazer os outros 50%, 40% da prática e 10% da entrevista para conseguir pontuar. Isso era uma coisa que eu pensava errado também, que você que me explicou. Que eu achava que assim, já fui mal mesmo, dermatologia tem que ser alta nota, então, dane-se, vamos tentar fazer mais, vamos tentar estudar mais pra primeira fase para tentar fazer melhor nas próximas provas. E aí você falou, não, a prova só vai acabar quando termina. Se você passou em cima do corte, você vai pra segunda fase, você vai pra quebrar tudo nessa segunda fase. E aí tá bom, né? Eu sempre confiei muito no que o João me falava. E aí ele falou pra mim assim, chegou outubro, eu estava na minha revisão ainda, eu ia no intensivão em setembro, revisava, assim, matéria eu revisava no intensivão, e o resto eu revisava meu caderno de erros, via as questões das apostilas e tudo mais. Então eu tava nesse período de revisão, outubro pra mim era revisão. Era uma prova por dia de manhã, tipo, acordou, que nem tem gente que acorda, vai pra academia, eu acordava e fazia uma prova. E aí o João veio falar, não, Isa, então agora está em outubro, né? Eu sei que você tá nesse esquema aí, mas você vai ter que começar a estudar para as provas práticas, porque a gente vai fazer o CR médio aí. Isso porque eu já tinha puxado a orelha que desde agosto o curso estava no ar e ela não quis começar em agosto. Falei, Isa, só que ela tinha, diferente de muita gente que às vezes está no internato, tem uma série de atividades, ela tinha mais tempo, né? Então ela conseguia separar, mesmo que ali um mês antes, ela conseguia separar 2 dias, às vezes, para estudar, né? 1, 2 dias. Aí eu conseguia, eu organizava no período da tarde, na verdade.
na verdade. Aí eu tive que obedecer ele, em outubro eu comecei a ver os módulos atrasados, desesperada, e aí eu tinha que ia vendo todo dia, assim, os módulos, anotando, imprimindo checklists maravilhosos que eles faziam. E aí eu comecei a estudar em outubro. E aí quando chegou na segunda fase, eu percebi que muita gente não fez isso. Eles deixavam acabar a primeira fase para começar a estudar para a segunda. E aí zera na prova prática, fica nervoso na prova prática. Isso me ajudou a ir pra prova prática, assim, tava em casa. Foi muito mais fácil pra mim prova prática, que eu morria de medo do que a primeira fase. No sexto ano, do que as primeiras fases. Primeira fase não é fácil. Mesmo esse ano que eu estudei muito, eu não acho fácil, nem um pouquinho. E aí como é que foi? Você prestou várias provas também, né? Porque tinha preocupação, né? Como é que foi a questão? Imagino que tem uma galera que vai lidar com isso, que é o medo de, principalmente prestando uma especialidade que é tão difícil, de ir se não der, né? Putz, estudei um ano inteiro, como é que foi pra você? Esse ano eu senti isso. No sexto ano eu não me culpei, não fiquei me chorando, colocando pra baixo, porque eu não tinha passado. Mas agora, depois de um ano de cursinho, eu falei, não, já tô com 26 anos, né? Temos que sair do lugar agora. Então aí eu comecei a me cobrar lá pra setembro, assim, já fiquei mais noiada. Aí eu me desliguei, né, de tudo, Instagram, diminuí, tudo. Não saía pra jantar com as minhas amigas, mas quase nada. E aí eu... foi mais difícil de lidar, mas foi levando também, né? Ali, aquela reta final que... Eu lembro que a gente teve um papo tava bem cansada, que justamente se perguntou pra mim, putz, João, tô cansado e tal. Eu lembro que quando isso aconteceu comigo, eu também senti um cansaço. E aí eu tirei uma semana de folga, acho que fui pra Maragogi, né? Passei uma semana lá, uma viagem com os meus pais e tal. Tipo, você tem confiança que estudou bem e tá bem, não tem problema de tirar uma semana, né? Claro, não fiquei desligado lá, né? Ainda, você meio nóia, fazendo questão no aplicativo, às vezes, na praia, fazendo questão, mas um ambiente muito mais relaxado e tal, e voltei com um gás renovado, que é algo que é muito importante para uma reta final, que a gente acha que começa em novembro, vai acabar, praticamente 3 meses de angústia, tem resultado bom, e aí tem que estar com a cabeça muito boa para lidar com tudo isso, né? É verdade, eu lembro disso. Chegou final de outubro, assim, novembro, tava pra começar as provas, eu senti um cansaço absurdo, que tava muito cansada, e eu lembro que eu falei com o João, ele falou, olha, quando fui eu saí, fui viajar, fiquei uma semana sem estudar, eu falei, meu, que doido, como assim? Aí eu fui um fim de semana viajar, né? E aí ele falou uma coisa muito importante pra mim também na época, que ele falou, Isa, agora, aí quando eu voltei, né, voltei a estudar de novo, eram assim, vinha esse cansaço, ele passava e você achava que estava empolgada, estudando, fazia a prova e ele voltava. E aí você falou, não, agora é resiliência, você vai ter que aprender a lidar com esse momento e continuar estudando, porque faz muita diferença o dia que você deixa de estudar lá na frente. Sim. Tudo bem o dia do descanso, mas os outros dias da semana fazem muita diferença, né? E aí, como é que foi, né? Você se inscreveu para algumas provas também? Aí eu me inscrevi igual. Eu me inscrevi para igual. Né? Eu tava falando isso. Isso ela me ignorou, gente. Ela me ignorou. Falei que era para focar mais. Ele fala... Exato, era isso que a gente tava falando. Me perdi. Ele tinha falado pra mim. Falou, não, foca nas que você quer, vai ficar revisando as que você quer. Tudo bem que você já fez 10 anos, mas você vai focar nelas. E aí eu falei, meu, com o peso que eu tô agora, que eu tenho que passar qualquer lugar, eu vou fazer todas. Só que aí acabou que eu fui melhor nas primeiras fases e eu vi que eu não precisaria fazer algumas. Tipo, eu não precisava... Por exemplo, eu fui pra Unesp, eu tava inscrita na Santa Casa e depois eu tinha Ribeirão, tudo no dia seguinte. Aí eu vi que eu não precisava, sim, sabe? Dava pra focar. Até lá, dava pra focar nas daqui. E aí você acabou abrindo mão de algumas provas só que eu já tinha me inscrito, já tinha pagado aquela fortuna, tudo. Devia ter me organizado antes, talvez, né? Essa questão financeira também é importante, né? Sim. Muito caro. E como é que foram os resultados aí das primeiras fases saindo? Você acha que teve resultados bons? Foi muito engraçado pra mim. Porque, assim, como eu estudei diferente, né? Como a gente tinha metas, eu fazia as questões, fazia muita questão e tudo mais. Quando eu fui fazer as provas, eu sentia que a prova tava fácil. Eu não sentia que era eu que tinha melhorado, sabe? E aí, assim, na prova... Tinha prova que eu melhorava 20 pontos. De um ano pro outro, Não, né? de um ano... menos de um ano, né? Porque eu comecei lá em abril. E aí tinha provas que eu melhorava 20 pontos, 25, 30... Nossa... Teve uma que eu melhorava...
Isso, 20 pontos era média, assim. E aí eu olhava e falava, sei lá, a prova tava mais fácil. Eu liguei pra ele na primeira prova super empolgada, ele já contou pro Mika, você lembra a primeira? Ele contou pra todo mundo e tal. E assim, foi leve, sabe? Foi leve, porque eu treinei bastante, tive os meus momentos de descanso, esporte, tudo, então era leve. Não foi assim, né? Tive que me esforçar muito. Mas na hora que você chega pra prova, é que nem a corrida. O treino é mortal. Na hora que você chega pra corrida, você já tá treinado pra aquilo. Então é um pouquinho mais leve. Só que você tem que ralar muito pra conseguir... Que fique leve, né? E é um leve relativo, né? Porque você tem que ficar acordado, concentrado. Claro. É relativo, mas... E aí, como é que foi o resultado ali? Quando saiu, um ano, quase... Um ano não, né? 2, 3 anos estudando pra prestar dermato. Eu lembro que foi o resultado do Círio, né? Tipo, tu tinha feito... Acho que tu fez 85 na primeira fase. Foi uma pontuação altíssima. E ainda passou no corte ali, né? Foi, porque no Círio a nota de corte é muito alta. As outras, você passa com 78, tá? O Círio o corte foi 81. Então todo mundo tinha uma nota muito boa, muito alta. Só que aí as notas ficam mais perto, né? Todo mundo ali no bololô, né? Qualquer um pode passar. Só que eu passei bem em cima, assim. E aí eu falei, foi uma das que eu falei pro João. Falei, João, passei bem em cima, não sei se vai dar, acho melhor eu focar, né? Sei lá, outra que vai ter na semana que vem e tal. Aí ele falou, não, nada disso. Você já estudou bastante, agora vamos pra segunda fase. E aí eu subi várias posições. Na Santa Casa eu subi 50, né? Na prova prática, só com a nota da prova prática. E aí foi isso. Nossa, quando sai o resultado é a melhor notícia da vida. Eu fiquei um mês meio pra dentro, assim, sem querer falar com ninguém, esperando o resultado, porque as pessoas vêm perguntando da sua vida. Você não quer falar, então, tô esperando tal prova. Porque ano passado que eu tinha falado, eu não passei, né? Então fui pra praia, ficava sozinha. Mas quando passa, nossa, acho que foi a melhor sensação da minha vida inteira. Melhor do que passar na faculdade, foi a melhor. Muito massa. Eu acho que é uma sensação muito indescritível, assim, que eu lembro bem que eu tava em casa quando eu recebi o resultado, tava com alguns amigos, a gente ia pro shopping, sei lá, ver um filme, então era de tarde, né? E aí o resultado, ele marca ali, resultado sai sexta, 11 horas, aí quinta, 22 horas sai o resultado, é mais ou menos assim. E aí comigo também foi assim, né? Pô, tava com os amigos todos juntos, aí uma colega ligou e aí contou, aquela festa, todo mundo muito feliz, a gente acabou indo pro Outback tomar uma gelada 2 da tarde. Nossa, a comemorar. Larga tudo. Desistimos do filme. Mas é uma sensação, assim, difícil de explicar, né? Uma felicidade, uma realização de você saber que você chegou ali, óbvio, né? O teu objetivo é se formar especialista, mas você conseguiu chegar numa instituição que, passou 2, 3 anos pensando no seu sonho, se alimentou ali, nutriu ele durante muito tempo. Isso é realmente muito da hora, né? Como é que foi? Você estava em casa? Então, eu fiquei em quarto, né? No Círio, são 3 vagas. E aí eu fiquei um mês conversando com as meninas, descobri lá quem eram elas, porque a gente acaba se conhecendo, né? Você fica amiga de todo mundo. E tem muita Isabela, né? Muita Lara e tal, então todo mundo meio perto acaba fazendo prova junto. E aí eram meninas que eu conhecia. E aí eu falei, eu vou ter que mandar mensagem pra elas, porque é a minha prioridade. Ano passado era um sonho impossível pra mim e eu tô em 4º lugar agora, eu preciso ver. Se alguém vai abrir mão. Né? Se eu tenho chance... Ou se eu, né, e também não quero perder tempo de cursinho, se eu não passar... Não, eu achava que ia passar, mas... Bom, e aí eu fiquei falando com elas um mês, já tinha saído o resultado no dia 2, e aí foi assim, quando eu abri o resultado, eu tava na praia com a minha mãe, e a gente se olhou e fez tipo... Tipo, a gente deu um grito assim, mas não foi muito, porque eu tava em 4º, não tava em 3º, e ano retrasado não rodou nada, a Dermato não roda. E aí a gente ficou feliz, contamos ali pra família e tal, mas continuei naquele meu mês esperando, torcendo. Eu torcia pra elas passarem em um lugar melhor, assim, sabe? Eu falava, algum lugar melhor, não posso torcer pra alguém desistir, pra dar errado, nada disso, porque eu não quero essa energia pro meu lado, Aí no dia que ela passou, eu vi pelos grupos, assim, e falei, olha, você pode responder o e-mail lá do Círio, perguntando se vai querer a vaga ou não? Ela falou, nossa, eu não sabia que eu tinha que responder e tal, foi uma fofa. Você que avisou ela eu avisei ela que a minha vaga tinha que rodar, Aí eu avisei ela mandou o e-mail,
Só que eu não sabia dessa parte. Eu recebi um e-mail. Aí eu recebi um e-mail de convocação. Isabela, segundo agora, desistência, estamos convocando você para a matrícula, dia tal. E eu já tava assim, há 2 meses, com tudo separado, os RG, tudo. E aí eu comecei a gritar com a minha mãe, sempre assim, né? Quando eu passei na faculdade, a gente gritou, e coitados dos vizinhos. E nessa vez a gente gritou muito, a gente parava de gritar, saí pra jantar. Nossa, foi festa a semana inteira. Aí eu fui na chopada da faculdade, que eu não ia fazer 1 ano, porque não dava vontade ainda. Saí com as amigas, fui pra balada. Saí a semana inteira. Bom demais, foi muito né? bom, muito bom. Mas o dia, assim, a sensação é melhor do que qualquer sei, a notícia é muito boa. Muito, né? Eu acho que é a manifestação, a realização de tudo aquilo que buscou durante muito tempo, né? E isso é algo que ninguém tira, né? E a sensação muitas vezes é indescritível. Pode falar que ficou feliz, que gritou e tal, mas é algo ali que porra, é muito foda, né? É muito massa ter esse resultado. É uma coisa que você não passa... Pô, quando você passa na especialidade depois, eu passei, foi legal passar na administração lá no Einstein, que era algo que eu queria, mas é diferente assim, né? Não é algo, o sonho já não era tão forte, eu já sabia que era possível também, porque se eu passei em clínica na USP, eu podia passar lá também, e aí no R1 é diferente, né? Tipo, pô, fez toda uma faculdade, é o seu futuro ali em jogo, então... E todo o caminho, né, que a gente traça. É uma batalha, assim, que é diária, né? Todos os dias você tem que ir lá, construir, fazer mais questão e tal. É muito melhor quando você sabe que você realmente mereceu, que você teve um plano, né? Que tem muita gente torcendo por você também. Pra mim era muito legal dividir, assim, com eles as minhas conquistas, as pequenas conquistas e depois essa grande, né? Com a família também, as amigas. Isso é muito bom. Uma energia muito boa. E isso que você falou, né? Você falou, pô, fez 20 pontos, 25, diferença de um ano pro outro, mas você saber que diariamente você não subiu, muita gente estava preocupado, mandou mensagem pra gente, pô, o simulado não fui tão bem, teve gente que mandou dizendo que foi super bem no primeiro simulado do ano, foi agora há pouco, mas teve gente falando que foi mal. Eu também falei pra você que foi mal ano passado, E aí, mas é gradual, né? Não tem como você ter uma evolução exponencial, é dia que você vai subindo e vai tirando esse gap ali de 20, pô, parece um gap absurdo, 20, 25 pontos mais que você vai conseguir tirando no dia a dia, né? E assim, e o maior é lá pra setembro. Eu lembro que eu subi muito quando eu comecei a fazer todo dia as provas. Que aí ficou meio desesperada, falei, não, agora tem que subir, preciso ter uma barriga, né, uma folga aí de nota. Foi lá, assim, que a gente focou na nota, né? Tem que chegar lá. E como é que tá a residência aí agora? É tudo que você sonhou? Eu não sei, às vezes acho que é melhor... Não, melhor não é, mas é muito boa. Tá... assim, ou é melhor que as minhas expectativas, porque eu tô gostando muito. Achei que combinou muito, assim, o serviço com o que eu esperava e com o que eu acredito que é uma boa formação, né? Legal. A gente conversa, né? Às vezes para não entrar na residência também com a expectativa muito alta do sonho, porque apesar de ser uma instituição super renomada, muitas vezes você entra com esse pensamento que vai ser tudo maravilhoso e não é, gente. Tipo, a gente sabe muito bem que tem estágios muito bons, com os melhores pessoas do país, professores referências, mas tem também estágios que deixam muito a desejar, sem achar que todo mundo vai pegar na sua mão para ensinar, é bem diferente da realidade, né? Então tem muita coisa boa, tem coisas que você tem que ponderar também, para não entrar com aquela expectativa lá em cima, porque às vezes você acaba ficando frustrado diante de tudo isso. Né? Depois dessa semana de comemoração, eu falei, ferrou, agora eu vou ter que trabalhar. e aí, porque R1 trabalha muito, mas aí eu consegui me adaptar. Eu acho que esse fato de eu ter trabalhado 1 ano, eu já entrei muito mais proativa na residência, muito mais fácil. E aí agora você tá trabalhando, mas você tá trabalhando com respaldo, que é diferente de quem trabalhou 1 ano, assim, jogado na vida, né? Então, é muito mais gratificante, assim, até... foi ótimo, mas tem os pontos negativos, né? Ter que ir até o Grajaú, pegar 2 horas de trânsito e tal. Chega lá, é ótimo o plantão. A galera que não conhece São Paulo aqui é tipo tu deslocar daqui pra algum lugar muito longe. É basicamente isso. São 30 quilômetros da minha casa. 30 quilômetros do Círio. Sim.
E o que você deixaria, Isa, para finalizar aqui, a gente passou na tua trajetória toda, se tivesse deixar um recado aí para a galera que está assistindo, que está nessa jornada que é super difícil, o que você falaria aí pro pessoal, ou como conselho, ou como força? Nossa, João, não sabia dessa. Tá, o que eu falaria como força? Bom, eu acho que você tem que ter uma meta, tem que traçar, sabe? Saber onde você quer chegar. E não só saber onde você quer chegar, você tem que saber como você vai chegar lá. Pra mim, o que mais faltou era o como. Porque eu sempre me matei de estudar, eu sempre quis passar internato desde o primeiro ano, então eu sempre estudei muito desde o primeiro ano, mas o como eu nunca foquei. Eu acho que isso é muito importante. Ter segurança, acreditar que vai dar. Ai, tô meio doente. E correr atrás da nota. Você tem que fazer a nota, você tem que subir, você tem que ter na sua cabeça que você vai fazer 80. Tem que correr atrás desse 80, 85. 85 é difícil, mas tem que correr atrás disso e não comparar com ninguém. Comparar só com você mesmo, de onde você veio, conhecer a sua trajetória. Isso ajuda também, né, a descobrir o como você vai chegar. Ter pessoas ótimas ao seu redor, se afastar de gente chata, gente que não torce por você. Isso atrapalha muito, muito, muito. Eu fiz uma limpa ano passado e eu achei que fez muita diferença. E hoje em dia eu acho que eu tenho muita gente que torce por mim e você recebe essa energia. É muito bom isso. Acho que é isso. E saber que é cada dia um dia, que não é porque você fez muito hoje que amanhã você não vai precisar fazer. Todo dia você vai continuar fazendo. Depois de começar a residência, você tem que continuar se esforçando. Então é isso. E a lição do João, né? Resiliência. Sempre. É muito importante pra aguentar até o final, né? Pô, acho que tu resumiu assim, não tem nem o que falar. Tipo, você falou tudo mais ou menos o que precisa fazer. Então, é basicamente, acho que o mais legal, né? E às vezes as pessoas perguntam, por que a Medo existe e tal, qual que é a nossa ideia quando a gente começou tudo isso. E a gente tinha muito isso, né? Que a gente acredita muito nessa capacidade de transformar cada um e fazer cada um atingir o seu melhor nível. Claro, eu não consigo pegar na mão e levar você até lá. Dependo muito de quem está do outro lado também fazer a parte. Mas é mostrar que é possível e se seguir esse passo a passo que a Isa descreveu com maestria, tipo, transformar o modo como você pensa, o modo como você estuda, qualquer um consegue chegar na residência médica que quiser, né? Sim. Foi engraçado que eu escrevi um texto, né, contando um pouco da tua trajetória há mais ou menos um mês e pouco, e eu falei, antes de mandar pro pessoal que acompanha a gente, falei, Isa, dá uma olhada e tal, vê se você gosta. Aí tu mostrou pra sua mãe como é que foi. Minha mãe chorou, ela chorou, meu namorado chorou, ficou emocionado também. Porque realmente foi uma mudança muito grande que eu tive esse ano, né? Eu sempre focava muito no não consigo. Mas aí você tem que desligar essas vozes. Eu fiz meditação, corrida, tudo, né, João, também. E vocês me ensinaram. E fui aprendendo com os meninos o mindset correto de sucesso. Isso era uma coisa que eu não falei, mas que eu buscava muito. Porque eu não me achava menos inteligente, nada disso. Mas eu achava que eu pensava errado. Então eu queria estar perto de algumas pessoas pra entender como elas pensavam. Com algumas pessoas. Como elas pensavam. E aí, isso fez toda a diferença. Acho que isso que emociona minha mãe, porque eu realmente amadureci muito nesse ano de estudo. Por isso que eu amei esse meu ano, eu gosto dele, acho que eu tinha que viver ele. Eu entendo hoje em dia porque que eu não passei. Com certeza. Então é isso aí, né? Acho que a gente conseguiu passar aí por todos esses anos. Acho que pra gente, Isa, também foi um aprendizado absurdo poder acompanhar individualmente cada um. Cada mentorado ensinou muitas coisas pra gente. Você me ensinou, às vezes parece que não, mas me ensinou muita coisa, sabe? Corrida. Corrida principalmente, tu me deixa no chinelo, mas a gente também aprendeu muita coisa com cada um e foi uma experiência super gratificante poder acompanhar individualmente. E aí, com um ano, igual eu escrevi no e-mail, o sonho também passa a ser meu. Então, quando chega a notícia pra mim que você foi aprovada, aquilo ali na hora, liguei pros moleques, cara, passou em dermato, animal. E pra gente também foi uma vitória. Então, é isso que a gente espera para cada um que está dentro da mentoria, que tenha esse mesmo gás, esse mesmo propósito, essa mesma resiliência que você teve para chegar
e ter um grande resultado como você teve nesse final de ano. Sim, foi muito bom. Então é isso aí. Obrigado, Isa. Obrigada a você, João. Adorei te conhecer ao vivo. Acho que o pessoal gostou bastante também. Quem quiser mandar dúvida depois, pode mandar na plataforma, gente. E é isso aí. Pode mandar e-mail, se precisar. A gente sempre responde, né? Mica tá furioso no suporte, não deixa passar uma, acho que até as mensagens responde só um dia no máximo, senão ele fica bravo com a gente, tem que responder antes. Sim, é verdade. Não, e eles são, e os meninos, assim, só uma coisa pra eu fechar, são muito atenciosos, eu sentia muita falta disso no cursinho. As aulas eu achava que eram um pouco superficiais, assim, vamos ter uma base, mas eles realmente, é isso que o João falou, eles torcem pra cada mentorado deles até o final. Agora muda um pouco, né, o esquema, mas assim, eles continuam empolgados do mesmo jeito, querem que todo mundo funcione, todo mundo dê certo, comemoram as conquistas, e isso é muito legal, ter alguém assim por perto, né? Com certeza. É isso aí, obrigado, Isa. Gente, a live vai ficar salva, só quem quiser olhar depois é acessar na plataforma, beleza? Grande abraço.